Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de maio de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2305. Ele tem 5 páginas, 42 logias e 22 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é conversa revigorante. A especialidade é coloquiologia. Quem redigiu o verbete aí, com muita classe aí, é a nossa veterana Adriana, que está ali firme. Esse é que número? Esse é o 29, então ela já é doutora no assunto, certo? Definição. A conversa revigorante é a interlocução informal, agradável, cativante, respeitosa, amável, benéfica e motivadora entre duas ou mais consciências, conhecidas ou desconhecidas, capaz de estabelecer trocas energéticas, afetivas e intelectuais, renovadoras, do ânimo dos participantes e passível de promover a expansão ideativa e interassistencial. A exposição cosmoética da autopensenização, a maturidade consciencial explicitada na condução do diálogo aberto, franco e ponderado, o bate-papo reequilibrador, a interlocução amistosa, o momento de relax entre turnos laborais, a hora de lazer útil conjunto, os pontos de encontro homeostáticos, o lanche prolífico, o entretenimento sadio, as habilidades de conversação, a fluência comunicativa natural, fácil e prazerosa, a proposição e alimentação mútua de temas, o surgimento natural de assuntos, o acoplamento energético entre os envolvidos, a interleitura parapsicosférica, a admissão da onipresença para testemunhas, a montagem de campo energético interassistencial, a doação energética, os heterodesassédios, as escagens lúcidas. Agora, na argumentologia, nós temos uma tabela com 12 contrapontos entre a conversa revigorante e a condição oposta extrema, denominada didaticamente de conversa fatigante. Agora, na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Amizade interativa, autoconsciência verbal, carga da convivialidade, esclarecimento interpares e interlocução. Frase enfática. As conversas revigorantes rotineiras promovem o bem-estar interconsciencial, tendo relevante papel na criação, fortalecimento e longevidade dos laços de amizade do duplismo evolutivo. Você entabula conversas revigorantes cotidianamente? Já contabilizou os resultados evolutivos auridos para si e para os demais envolvidos? Na bibliografia, nós temos 4 fontes bibliográficas. Agora, aqui nós temos a mega análise com João Paulo, são 20 itens. Interconfiança, interlocução, confraternização, ponderação. Bate-papo, bem-estar, contato e diálogo. Acolhimento, acoplamento, intercâmbio e heterodesassédio. Conviviologia, coloquiologia, comunicologia, interassistenciologia, intercompreensiologia. Assim, amizade, afinidade. Agora, o verbete aí do dicionário é a omnireverberaciologia. O argumento é omni-interaciológico. Aqui eu acho que a turma vai gostar disso, porque o tema é em reverberação. A turma vive falando isso aqui. Então, esse aqui é a omnireverberaciologia. Olha bem aí a argumentação, que tem 17 itens. Agora, nós temos aqui o questionamento de que modo auxiliar a pessoa, no caso o meu marido, que está com problemas com drogas. Já está em acompanhamento com psiquiatra e na lista de espera para internação. Gostaria de saber como posso trabalhar com as energias na minha casa ou com ele, para que nossa família possa se fortalecer juntos nessa luta diária. O que acontece quando exteriorizamos nossas energias para a pessoa que está assediada, auto e heteroassédio? Olha, você sempre vai ajudar muito. Exterioriza a energia e limpa a sua casa da situação. Olha bem o que você vai fazer, você vai ajudá-lo. Uma outra coisa, faça o arco voltaico nele, se for possível.
A verbetógrafa. Em estrangeirismologia, página 13, a propósito, eu quero dizer para nosso amigo o seguinte, eu sei que você mandou para a TNF, nós já vamos colocar, vamos trabalhar com ele, tá? É o maridinho dela. Em estrangeirismologia, página 13, segunda linha. Poderia comentar o feedback ideativo? Sim, porque a conversa revigorante, como a gente está colocando aqui, é aquela conversa informal que a gente tem, né? Pode ser com conhecidos ou desconhecidos, em qualquer momento. E aí, uma dos lances que tem nessa conversa, a gente começa aqui, um link intelectivo. Você pode fazer um vínculo intelectual com essa pessoa que você está conversando. E ter também um feedback ideativo. Por exemplo, você pode, na conversa, colocar, expor alguma ideia sua, e essa pessoa vai ter oportunidade de... Ela vai fazer um feedback, ela vai falar se gostou, se não gostou, vai fazer um contraponto. Então, quando nós colocamos aqui, é que é muito útil numa conversa, como é uma conversa, né? Você fala e você vai ouvir, você pode aproveitar esse momento também para checar uma série de ideias que você tem, não só ideias originais, mas até ideias sobre a vida, sobre o mundo, modos de ver, pontos de vista, que a pessoa pode dar um retorno para você e vai enriquecer a ambos. E aí, aqui, não, pode falar. Não, é só falar que aí logo em seguida tem um insight elucidativo, que tem correlação, né? Porque às vezes, juntando a sua conversa com o feedback, pode surgir um insight, tanto em você quanto no outro, que pode elucidar muita coisa, um modo de ver diferente. Em coloquiologia, página 13, segunda linha, por favor. Comente a escolha de dar trela cosmoeticamente. Ah, certo. O cosmoeticamente faz toda a diferença, né? E ele é um homem que está perguntando, não é mulher, não. Então vamos começar lá, ó. A iniciativa de puxar a conversa. Então você vai lá, às vezes você que vai começar. A disponibilidade multa para 2 dedos de prosa. Isso é muito em Minas, né? Vou dar só um dedinho de prosa aqui. E a escolha por dar trela, porque você... O que é dar trela? Você vai deixar o papo rolar, você vai continuar, você vai estimular que aquela conversa continue. Você pode simplesmente não dar muita pelota para a pessoa e o papo murcha ali. Então, o cosmoeticamente faz toda a diferença, que não tem nenhuma conexão aqui de conotação sexual, alguma conotação de manipulação, e sim no fato cosmoético de simplesmente alimentar aquela conversa. E aí, logo depois tem o posicionamento de não jogar conversa fora, que bate diretamente com a questão do dar trela. Porque a questão da trela pode parecer que você também vai falando, sem uma meta, né, alguma coisa. Então, isso que a gente queria colocar. No Verbete Dicionário, página 32, megacogniciologia, por acaso o senhor já conheceu alguma consciência que conseguiu demonstrar teaticamente essa autoconscientização de determinado conhecimento evolutivo de um planeta transferido para outro? Já. Eu já vi mais de uma. São serenões. Eles entendem disso. Agora, ó, tem um verbete aí que eu falo nesse assunto, né? Medida interplanetária. É só olhar isso. É fácil de ver. É isso? Agora, eu entrego a professora Adriana para você. Na página 14 da Fratologia, a quinta linha, se fala a hora de tomar a palavra e a hora de passar a palavra. Qual é a hora de cada coisa? Não, aí não tem fórmula, né? É a questão primeiro do timing. Justamente o timing da conversa é isso. Tem hora que você para, deixa, você vai ouvir, e a hora que você vai falar. Então não tem... se é uma conversa positiva, isso vai acontecer naturalmente. O que acontece? Qual é o contrário disso? Aquela pessoa que, na verdade, ela não quer um diálogo, ela quer um monólogo. Então ela só fala e não ouve nada. Ou então aquela que a outra fala, até porque a outra não emite nenhuma opinião, fica caladona. Então isso, as duas situações, está mais para monólogo do que para diálogo. No diálogo, naturalmente, para ele fluir, ele tem esse momento. E é um feeling que a pessoa vai construindo durante a conversa. É comum entrar na hora errada. Por exemplo, a pessoa está falando, você entra no meio.
Essa é Aí uma é coisa que interrupção, acontece né? muito. É, Agora, interrupção. passar a palavra também, a pessoa... É a hora que você vai questão passar a fica tudo- palavra, você vai deixar que o outro fale. Que às vezes ela está ansiosa para falar, talvez é uma assistência até deixar falar isso, né? Talvez. Eu acho que a maioria das pessoas já deve ter conhecido alguém que em determinado momento só queria falar, né, numa conversa. E aí, às vezes, você dá uma parte e a pessoa continua falando. Aí dá uma parte e continua falando. Acho que isso faz parte. Às vezes pode ser uma questão da personalidade, ou às vezes pode ser uma questão momentânea. A pessoa está mais ansiosa por algum motivo. Eu vejo, por exemplo, as pessoas às vezes, que estão muito tempo sozinhas. Às vezes, quando elas começam a falar, elas querem aproveitar a chance de qualquer maneira. Então, acaba se excedendo e ficando muito ansiosa. Então, todo mundo já viu isso, né? A pessoa que está falando está ansiosa, que não quer deixar outra falar, e a outra também está ansiosa. Aí ficou aí uma confusão só. Agora é o seguinte, na linha seguinte aí, e depois continua o empenho em não deixar o papo murchar, desandar, escorregar na cosmoética. Isso é uma responsabilidade mútua, né? Na conversa, porque vai, conversa vem, né? Então, às vezes, o papo, se a conversa está boa, é a ideia de não deixar murchar. Quer dizer, você vai alimentando o papo. Até que a gente coloca lá na coloquiologia, a gente fala uma situação, logo a última, né? O interesse recíproco mantendo a conversa de vento em popa. Quer dizer, justamente a motivação dos dois é que faz a conversa continuar. Se um murchou, já é hora de parar. E aí, o que vem? E o mais sério é não deixar desandar ou escorregar na cosmoética. E aí é muito sério. Quer dizer, começa de repente a tomar um rumo diferente a conversa, começa a ficar uma coisa mais anticosmoética, e aí cabe alguém cortar. Ou tentar puxar o papo, mudar o papo, ou às vezes dar uma saída francesa e, tenho hora agora e sair. Então, essa questão de você não deixar desandar e escorregar na cosmoética é muito sério. Que aí a conversa vai passar, de vez de ser uma conversa revigorante, ela vai começar a cair lá no quadro a gente coloca. Ela vai tender a começar a ficar fatigante. Porque uma conversa começa a falar mal dos outros, começa a vir um processo, aí vem assediador, a energia começa a pesar. Daqui a pouco, a coisa desandou totalmente. E uma coisa séria que a gente coloca aqui, no que você que está antes, o atilamento quanto ao término da interlocução. Os sinais da acabativa conversacional. Isso, até quando a gente falou no verbete passado, a questão da Glória Calil, que ela mesmo fala que todo mundo, né, sabe a hora que a conversa está acabando. Que não precisaria de regra de etiqueta se a pessoa sente. Mas até nesses livros aqui que a gente trouxe, eles chegam a citar esses sinais da acabativa, né? Por exemplo, esses livros são de psicólogos, os dois. E nesse aqui ela chega a dar umas dicas, né? Que é sobre habilidades de conversação, habilidades interpessoais. Então ela fala assim: gestos, mudança de postura, alterações na direção do olhar. Todo mundo sabe, você está conversando, a pessoa começa a olhar por cima. Eu que sou pequenininha, né? Começo a olhar aqui por cima, né? Redução do contato visual, verbalizações e entonações típicas, olhar o relógio, ajeitar a roupa, apanhar a bolsa, a chave, modificar a postura. Então, isso aqui eu acho que todo mundo sabe, mas até os autores tiveram a preocupação de fazer uma listagem. Então, é essa hora que aí entra. Se a pessoa está muito ansiosa para conversar, ela não quer, ela quer falar. E aí, às vezes, ela não vê o sinal que a pessoa já está até andando de costas. Tem aquele caso, né, que o outro já vai andando de costas. Eu já tive um caso no trabalho que foi assim, há muitos anos, né? Tinha um colega nosso, realmente, que ele era desse tipo de falar. E eu lembro que uma vez, para sair, eu fui indo em direção ao banheiro. E ele ia atrás. Então, na porta, eu tinha que falar assim, com licença, né? Eu tinha que entrar no banheiro, porque o negócio não parava. E como era ambiente de trabalho, eu tinha trabalho para fazer, né? Então, eu lembro que eu não esqueço isso, que eu ia andando de costas e a pessoa ia continuando, mesma linha de raciocínio, né? Então, isso é um caso extremo, né? Mas isso tudo acontece. Agora, esse escorregar na cosmoética, eu tenho dúvida que isso seria itálico, alguma coisa, não... Oi? Eu não sei se esse escorregar na cosmoética teria que ser itálico, eu também não tenho certeza. Sim, pode, é uma opção. Não tenho certeza, né? Gente, a nossa professora Érica trouxe aqui para mim o calendário astronômico agrícola.
Agora, tem aqui o calendário desse tamanho, com todos os detalhes do que é o tempo e o que planta. Cada dia do ano. Agora, aqui dentro explica tudo. São 48 páginas explicando tudo. Agora, eles já publicam isso há algum tempo. Seu ano 9, volume 9, para vocês terem uma ideia. Agora, eles põem isso na fazenda, nas coisas todas, e vão seguir. De modo que eu vou passar isso aqui para nossa amiga, a Marlene, que é ela que está dirigindo lá as coisas nossas, lá mais sérias, que tem um mapa e tem a revista, com todos os detalhes. Quem é que é agrimensor aí? Quem é que planta as coisas em casa? Quem é que tem jardim próprio? Pois é, isso aqui é o máximo. Mostra lá perto. Depois, você entrega para a Marlene, para mim, tá bom? Vale a pena, eu nunca vi tanto detalhe astronômico como tem aí. Não é bobagem de astrologia, não, é astronomia. É científico. Muito sério o processo. Tem tudo, dia por dia. Né? Hoje está lá um sol enorme, parece que é uma flor, né? A hora da plantação, maio, e está dando as flores. Aqui no verbete do dicionário, por favor, Sim. o senhor pode falar um pouco mais sobre o item 9, holopensenologia? O item 9, holopensenologia, a neorreverberação da forma holopensênica antiga na vida humana atual. Então, por exemplo, se você vai e tem uma retrocognição, que você já trabalhou naquele lugar, já viveu ali, aquilo te dá uma força danada, e há uma reverberação da época do seu serviço para a atualidade. Pensa bem você, se na próxima vida você nascer aqui pelo Paraná. Você vai aparecer aqui em Foz, inevitavelmente. Entende? A própria energia, ela vai fazer você gravitar e chegar até lá. Aquilo vai ser inevitável. Isso é que nós falamos nas retrocognições devido à forma holopensênica bem estratificada, bem colocada. Então, a omnireverberaciologia é muito interessante por pensar para ver como é que faz. O que é que tem com isso? Olha a conclusão, o que é que eu escrevi, para você entender bem aí. Vale a pena. Esses 7 itens. Tá bom, obrigada, professor. Professor Adriana, ali na página 13, voltando à coloquiologia, a segunda linha de baixo para cima, a disposição de trazer à baila o tema evolutivo. Qual seria a linha tênue aí para que, ao trazer à baila o tema evolutivo, não cause um estupro evolutivo na pessoa? Porque quando a gente fala tema evolutivo, não necessariamente ela precisa ser um tema da Conscienciologia bem específico. Você falar diretamente, você pode falar indiretamente. Então, por exemplo, você pode falar de assuntos com uma abordagem cosmoética, sem estar falando exatamente da palavra cosmoética e outras coisas. Por exemplo, você está falando assim, no outro meio que você viva, né? Então, às vezes, você não precisa ficar falando de pensene, você não precisa ficar falando esses termos. Você pode falar de um pensamento melhor, questão de empatia, você pode trazer assuntos que tenham uma questão de ética. Existe uma série de assuntos que você pode conversar, falar sobre as soluções, às vezes para determinadas problemáticas, que a sua abordagem é evolutiva, mas você não precisa estar falando nos termos, às vezes, que as pessoas não vão compreender. Então, aqui o que a gente está querendo colocar é justamente isso. É porque, às vezes, você tem um assunto na manga, na hora da conversa. Tanto é que a gente coloca a pessoa de bom papo, geralmente é aquela que lê muito, ela estuda muito, então ela tem uma série de associações que ela move, né? Ela consegue ir entre vários temas, colocar posicionamentos sobre os mais diversos temas. E às vezes ela tem os vocábulos na ponta da língua. Aqueles vocábulos técnicos daquilo que está falando. Isso aí que é o sério, é a ponta da língua. A pessoa de bom papo é isso, né? Ela tem essa fluência verbal e de temas, ela anda, então a leitura é importante. Então, dá para você colocar, às vezes, um assunto que esteja acontecendo na mídia, você pode trazer um papo sobre isso. O que vocês acham? E começar, você pode falar toda uma abordagem cosmoética sobre aquele assunto, conscienciológica, sem estar usando nenhum neologismo. Ok, obrigado. Tem um amigo que trabalha comigo todo dia,
gosto muito dele. Mas o camarada só tem papo bravo, só fala de desgraça e coisas ruins. De que modo faço para ajudá-lo? Seria bom dar para ele nossa evolução. Já começa a mudar, né, alguma coisa. A verbetógrafa. Em Fatologia, página 14, sexta linha. O que deve ser observado durante a conversa para manter o empenho em não deixar o papo murchar, desandar ou escorregar na cosmoética? Olha, é atenção, né? O que é o papo murchar? É aquela coisa, se você está ali conversando com a pessoa, tem um bom assunto, às vezes o que o papo murcha? É quando o interesse, ele cai. Então, às vezes, você pode, se há um interesse em conversar, você pode propor algum tipo de tema que você sabe que aquele interlocutor tem algum interesse, algum tema de interesse comum. Então, é uma forma de você não deixar o papo murchar. Agora, o desandar e o escorregar na cosmoética, a gente já havia falado um pouquinho antes, que acho que todo mundo entende um pouco isso, né? Na hora que o papo vai tomando um rumo mais desagradável, começa, por exemplo, a dramatizar, a colocar as tintas ficarem um pouco mais pesadas em relação em cima de algum fato, ou em cima de alguma pessoa. É o famoso falar mal de alguém, ou então nem só falar mal, mas você pode ser uma visão muito, um pessimismo generalizado, como a colega perguntou antes, né? Que a pessoa só fala desgraça. Tudo bem, as desgraças existem, agora a questão é como eu vou abordá-las. Se a pessoa só aborda aquilo de um lado muito negativo, muito para baixo, ela começa a tendência a começar a escorregar na cosmoética mesmo, e virar anticosmoético. Então, isso tem uma série de consequências, que a gente busca colocar aqui no que a gente chamou de conversa fatigante, né? Ela, para começar, olha lá que a gente colocou. Primeiro, pesa o ambiente, porque o holopensene começa a mudar. É só começar a observar. Quem ainda não observou, você está conversando, tudo bem, todo mundo feliz e tal. Aí vem aquela pessoa que começa a falar do assunto, começa a falar mal de alguém. O negócio na hora começa a pesar. A energia muda, começa a vir os assediadores, a coisa atrai as intrusões, geralmente mexe com a emoção. Então tem aquela pessoa que é catastrófica, né? Então ela começa a falar uma catástrofe, ela começa a ouvir um negócio negativo, daqui a pouco você vê que começa a bater em você também, e você já está começando a querer entrar na onda. Então, são esses cuidados, uma coisa é observar os fatos com uma certa racionalidade, outra é deixar se envolver pelo processo mais emocional da história. E vai acabando obnubilando a lucidez. Então, se você ler bem essa tabela aqui, que obviamente a gente colocou teve a preocupação de colocar, que é uma condição oposta e extrema, né, da revigorante. É um extremo. Cada um tem que ver os percentuais das suas conversas rotineiras, o que tem de fatigante e o que tem de revigorante. Mas fato é, se desanda na cosmoética, a coisa vai pegar. Não vai ficar positivo o ambiente, você vai levar uma ressaca moral para casa. Uma ressaca energética e muitas vezes moral também. Então isso é muito sério. Eu posso? Na questão da reverberação, o calendário que está circulando aí, que é o astronômico agrícola, ele tem essa característica, que fala aqui que o bater das asas da borboleta no Brasil influi na formação do furacão na China. Né? Que é essa perspectiva mesmo da reverberação, de tudo que acontece em volta, repercutindo nas plantas, nos animais. E eu falo que as plantas falam, o que falta é a gente saber ler. Né, saber interpretar. Então, esse tipo de calendário que tem lá o Sol, ou no caso a Margarida, mostrando que é o momento ideal para se fazer, por exemplo, a produção de plantas medicinais que sejam como camomila, por exemplo, ou uma hora de se mexer com os favos de mel para que dê mel, ou pólen, ou própolis. Então, isso é estudado como as marés são tão importantes para os marinheiros e que isso leva para um papo corriqueiro que é uma construção coletiva da percepção de quem está no planeta Terra com relação a todos os astros que estão no céu. Então, o calendário ele tenta trazer num nível coloquial, quando é aquele calendário grande, onde tem alguns símbolos que a pessoa consegue ler e executar no campo. Da síntese. Porque a astronomia é uma coisa que pouca gente vai saber ler.
né, o mapa celeste e a influência dos Com o planetas. tempo a pessoa vai se acostumando, ela aprende Isso. tudo. E outra coisa, e tem a síntese, é só olhar pela síntese, já sabe o que faz. E aí tem ali um símbolo e a pessoa Muito segue bem pelos feito símbolos. isso. É bem bacana mesmo. Quando eu Agora, vim até para cá lembrar por que hoje conta... nós estamos ainda no finzinho do mês das flores, que são vocês, né? As jovens tem aqui, então. O mês das flores, mês de maio. Quando eu vim para cá, para a Conscienciologia, eu conheci a Conscienciologia por causa do trabalho do Rudolf Steiner com as plantas e com os animais. E aí eu conheci um grupo que desenvolvia a questão do desenvolvimento parapsíquico. E daí que eu acessei a Conscienciologia. Então, para mim, é senha. Talvez para outras pessoas também sejam. Então, para alguns colegas que são da linha da agricultura, que vieram aí de Porto Alegre e tudo mais, e o próprio Francisco, tem um calendário, eu tenho mais 3 calendários para eles. Então, já tem assim bem esse calendário encomendado. Vale a pena pôr na parede. Agora, voltando à conversa revigorante, quem é que quer conversar aí? Aqui na argumentação, a taxologia, o número 14, podia dar uma ampliada aí? 14 é a parapsicosferologia, a reverberação da autorretrocogniciologia na força presencial. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem força presencial, com o passar do tempo aquilo vai acumulando os reflexos e o retorno das ações da pessoa. Aquilo então vai revigorando cada vez mais a pessoa. A força presencial vai aumentando. Então, por exemplo, é um processo paradoxal. Mas um homem, ele pode chegar aos 70 anos. Se ele fez muito durante a vida, ele vai ter mais força presencial do que um jovem de 25, de 30 anos. Isso é engraçado a gente pensar, porque às vezes ele é franzino, já está bem acabadinho em matéria de corpo. No entanto, ele tem muito mais força presencial do que o outro, que é um gigante fortão. Isso é um paradoxo terrível dentro do processo da energia. Agora veja, quase sempre isso ocorre porque a pessoa já está, vamos dizer, munida de muita energia que já vem do passado dela. E às vezes é um local que ela tem desenvoltura, que ela já trabalhou ali antes. Tudo isso tem que ver como é que faz. Então a reverberação, ela trabalha conosco o tempo todo. Isso faz parte do serviço, não tem saída. Agora veja, nós temos, por exemplo, aí na enciclopédia, o estudo da sinergismologia. A reverberação está aí dentro. Sinergismo, sincronicidade, tudo tem relação com a reverberação. Eu não tinha entendido por causa da retrocognição, mas agora você explicou que vem do passado, né? Vem do passado da pessoa, porque ninguém está... Olha, uma boa parte do povo, a maioria, já trabalhou por aqui, pelo menos na América, de alguma coisa. Entende? Então, se for falar na Europa, aí todo mundo já passou por lá. Então, isso tudo dá reverberação. Agora, uma reverberação que seja mais ou menos de uma época recente, ela é mais potente, né? Ela potencializa a vida da pessoa atual. Isso é sério. Correto. Adriana, na página 15, em legislogia, você pode comentar e ampliar? As duas? As duas? Sim. A primeira é a lei do maior esforço aplicada à manutenção de diálogo atento, educado e útil. Então tem a ver com aquilo que a gente falou antes, né? Não é uma coisa simples. Até esses autores aqui que a gente colocou, principalmente esse Psicologia das Relações Interpessoais, do Almir Delprete com a Silvia, e o outro da Maria Tereza Maldonato, A Arte da Conversa e do Convívio, ele fala que uma das coisas que a gente não aprende na escola é aprender a conversar. Então fica muito uma coisa assim, você vai mais na mesologia, aí dependendo do que a sua família
tem, você observa que falta a técnica. E aí esses dois livros se propõem justamente a ter técnica. Então o que a gente está falando? Que existe um maior esforço aplicado a essa manutenção do diálogo. Então a pessoa ser bom de papo, a pessoa boa de conversa, tem um esforço por trás. E que às vezes, quem não é, por exemplo, fala assim, não, então o outro tem o dom, eu não tenho, não. Às vezes é porque o outro, de alguma forma, teve oportunidade, seja pela mesologia, de treinar mais aquilo, ele acabou se aperfeiçoando mais do que outros. Então, há um esforço nisso, isso que a gente queria colocar. Então, para manter, primeiro, o diálogo atento, porque você tem que estar escutando, então você tem que ter paciência, uma série de atributos seus são importantes para você manter um diálogo atento. Entra a questão da escuta, né? Você saber ouvir o outro. Educado, existe uma série de regras de boas maneiras, né? Que é importante também você ter o bom tom, né? E útil entra a questão que a gente falou antes da cosmoética, né? Então você manter um diálogo útil, né? Aquele diálogo que mais tem hoje na sociedade é o papo furado, aquele diálogo que a gente coloca na antonimologia, né? É o papo de botequim, aquele papo que geralmente regado a muito álcool e as pessoas sempre conversam, mas aquele papo que no fundo espremendo, na maioria dos casos não sai muita coisa. E a nossa proposta aqui na Consciologia é justamente o contrário. Até teve eu acho que foi um verbete do Mansur, do Felipe Mansur, que ele fala alguma coisa do coffee, era happy hour, intelectual, alguma coisa assim. Eu acho que foi o verbete dele, se eu não me engano. Então, o que eu achei bem interessante é isso, geralmente, o mais importante é você ter, sim, essa conversa mais para cima, mental somática, um útil, aperitivo intelectual até, que né? tenha uma produção, que você se esclareça, tem o verbete da professora Mabel, esclarecimento interpares, que leva a esclarecimento. Então, um papo positivo. Isso é um desafio, e isso demanda esforço, tá? E a segunda lei que a gente fala é a lei da empatia evolutiva, que essa lei é que gera, às vezes, você tem mais facilidade no papo, de conversa com uma pessoa do que na outra. Então, existe também a questão da empatia. Às vezes, aquela pessoa se tem mais facilidade, a situação tudo flui melhor do que com outras. Então, isso também é um fato, essa lei existe. Agora, ela não é, como vamos dizer, ela não seria peremptória. Você pode abrir, você pode criar empatias, né? Mas que existe mais empatias, isso é fato. Então, a gente queria mostrar essas situações. Adriana. Só um pouquinho. Sim. Posso? E o bacana é a gente poder, de fato, ter uma técnica, saber que pode se estudar e para melhorar isso. Exatamente. Porque tem pessoas pouco empáticas, pouco assistenciais, mas há uma possibilidade, tendo boa intenção e esforço, da pessoa superar essa dificuldade. Com certeza. Tudo é um trabalho. Começa a observar as pessoas que são boas de papo. Começa a observar, você vai ver que tem técnica ali por trás. Uhum. Tem até um verbete que eu já fiz também que fala um pouco isso, que é o garimpagem interlocutória, né? Que você, nas conversas, você buscar aquela informação melhor e tal. E esses dois livros eu fiz questão de trazer, que estão na biografia, se você dá uma olhada depois, é justamente isso. Eles dão uma série de dicas, e são psicólogos, são pessoas, não é a turma assim, não é livro chutado, não. É livro realmente aperfeiçoado, as pessoas dão tratamento para isso, elas têm workshops, então dá para ter muitas ideias interessantes nesses dois livros. Adriana? Na fatologia, na página 14, segunda linha, você coloca as habilidades de conversação. Você tem alguma técnica para indicar para quem tem dificuldade de ter essa conversação? Aí eu digo o livro, tá? De novo, Psicologia das Relações Interpessoais. Ele vai dizer aqui, eles, né, porque é um homem e uma mulher que fazem um livro, eles têm, vários tipos. Eles falam, olha, habilidades sociais de comunicação, habilidades sociais de civilidade, habilidades sociais assertivas, de direito e cidadania, habilidades sociais empáticas, habilidades sociais de trabalho, habilidades sociais de expressão de sentimento positivo. Tem até fazer amizade. Lembrando que isso aqui tudo são fórmulas. Você vai ter o seu bom senso e você vai, na prática, com a vontade, começar a conversar. Mas já dá várias dicas. Então, acho que já ajuda bastante. Tanto um quanto o outro. Eles já vão dar umas dicas para você de como fazer pergunta. Tem uma série de coisinhas. Tá?
A verbetógrafa. Qual técnica sugere para lidar com pessoas que falam demais, de forma patológica, que parece sugar o interlocutor e que não lhe deixa sequer encerrar a conversa de forma educada? Olha, isso não é fácil, depende da abertura da outra pessoa. Mas, geralmente, se ela está assim, ela está vampirizando as energias. Então, você não precisa que ela vampirize, você joga energia para ela. Dá energia, ela não vai precisar ficar quase roubando, sugando a sua energia. Você dá, naturalmente, conversa com ela. Ouve e tenta também conversar. Às vezes você pode ter um toque, você para, olha, quero te falar isso aqui. Então, tenta, mas não tem muita fórmula de bolo, não. Mas joga bastante energia, que geralmente isso aí é um processo de carência emocional e carência energética, principalmente. A verbetógrafa. Você estudou sobre as conversas nas redes sociais ou Facebook? Conseguem ser revigorantes? Olha, isso é uma situação difícil. Aí a pessoa tem que observar. O que a gente vê, até nos autores e todo mundo, que essa conversa, nada substitui a conversa olho nos olhos. É a conversa, você está junto, pode ser até por telefone, mas a conversa que tem um contato maior. Hoje, o que vários especialistas já falam é que é uma ilusão. É aquela pessoa que ela fala, eu tenho 200 amigos no Facebook, mas não tem ninguém. Ninguém que ela converse, que tem aquele conversa superficial, por cima, e uma relação, um vínculo mais forte, a pessoa não tem. Então, eu não vou ser taxativa e dizer, não, vai ser. Você que avalie, tem as suas conversas e avalie se elas são revigorantes ou não. Mas, geralmente, na maioria dos casos, essas conversas tendem a ser superficiais e às vezes complicadas, porque as pessoas elas tiram ela estando à distância, elas sem ver o interlocutor ou mais à distância, às vezes elas cortam um pouco essa protocolo natural da educação. Então a tendência para o negócio escambar é muito mais fácil, e a energia sim. A energia, mesmo sendo um computador, você vai sentir a rebarba energética do mesmo jeito. Então, o que eu diria para você, analisa, verifica como é que é. Mas nada substitui a olho no olho. Essas conversas envolvem fotografias? Exatamente, tem que ver qual é o teor. E hoje em dia está muito comum e a coisa está brabo, né? Muda tudo, situações... né? Muda tudo. Exatamente. Adriana, Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco aqui da bibliografia específica, o livro Nunca Almoço Sozinho, Guia sim. para as Relações Profissionais de Sucesso. Olha, eu gostei tanto desse livro, eu comprei pelo título, sabe? Mas, na verdade, se você vai ler o livro, ele fala muito da questão do networking, né? Na questão de você fazer... Ele tem um viés muito da questão de negócios, né? Então, você tem que fazer contatos, porque esse contato depois vai ter uma solução para você. Mas, independente disso, eu acho que ele vale a pena a pessoa dar uma lida. Porque Nunca Almoço Sozinho, o Guia das Relações Profissionais de Sucesso. Eu nunca faço o meu de jejum sozinho às 3 horas da manhã. Tem umas gatinhas que... Porque o livro, na verdade, você tem que dar um desconto, né? Porque, lembrando, todo o foco dele é negócio, né? Mas ele também tem umas dicas, até aquilo que você perguntou, né? Que ele fala aqui, ó. Ele fala da importância da conversa de circunstância, que é essa conversa meio... que não foi programada, né? E ele vai dizendo como é que você vai funcionar. Então, ele fala sorriso amável, você tem que mostrar que você é acessível, contato visual equilibrado, descruze os braços, descontraia, se acene a cabeça, incline-se. Tá? Então, tem uma série de dicas assim. Lembrando, todos temos que dar um certo desconto, tá certo? Mas tem umas diquinhas interessantes aqui. Tá? Mas ele não é tão técnico como esses dois pequenininhos. Mas ele dá umas dicas também que vale a pena. E aí eu tento fazer isso, né? Aqui é fácil, a gente nunca almoçar sozinho, né? Raramente eu almoço sozinha. Nunca é difícil, mas às vezes a gente tenta ter uma conversa ali que pode ser muito útil. Eu lembro na época que eu fiz residência, era ótimo. Eu sempre almoçava com a mesma colega residente. A gente almoçou durante 2 anos, praticamente todo dia. E era muito interessante, porque a gente ia aprimorando, a gente chega a colocar no sinergismo aqui, né? O sinergismo homeostático das frequentes conversas revigorantes entre os mesmos interlocutores.
Então, para a gente brincava, que a gente fazia desde supervisão mútua até os mais diversos desabafos, aquilo era muito enriquecedor. A gente saía dali, cada uma continuava, porque a jornada era grande, né? Então, a gente saía dali, dava aquela pausa, a gente conversava. Então, funciona bem mesmo. Adriana, Oi, a mim. Alô? Adriana? Alô? Parafatologia, página 14, não sei se já foi falado, a admissão da onipresença de paratestemunhas. É aquela situação, né, que a gente sabe e às vezes as pessoas fingem esquecer, né? Que não existe segredo. Então, as conversas, elas têm os para-interlocutores que estão ali. Agora, o nível varia, né? O nível desses para-interlocutores vai ser em função do clima ou do ambiente que for gerado nessa conversa. Então, vamos supor, existem conversas que elas podem chegar num nível de positividade que ela vai atrair os amparadores. E aí você pode perceber a presença dos amparadores ali. Então vai inspirar, aquilo pode até nascer projetos, nascer uma série de ideias em função de uma conversa que era uma conversa simples. Do contrário, é mais comum, né? Às vezes, se a conversa vai desandando, daqui a pouco vai vir os assediadores, vai vir uma série de coisas ali, a coisa piora, aí começa a vir a emoção, começa a ficar mais exacerbada. Então, tem uma série de dicas, a irritação que a gente tem trabalhado tanto, né? Às vezes, não é nem a irritação um com o outro, mas a irritação dos dois com um terceiro, um quarto ou um quinto. Então, a coisa começa a desandar. Então, é não esquecer que as paratestemunhas estão ali. Então, não tem segredo. Se você for falar alguma, dependendo do nível da abordagem, vai ter rebarba. A turma vai vir atrás. Só mais uma, na mesma página, na fatologia, na página 14, tem os sinais da acabativa conversacional. Sim. Conversacional. A gente já falou, mas é que até esses livros colocam, por exemplo, é importante na conversa saber a hora de terminar, para a conversa manter positiva. Então, por exemplo, até nos livros, eu cheguei a ler uma parte aqui dita nos livros, né? Às vezes uma pessoa pega uma chave, o olhar já começa a ficar mais olhando para o outro lado, as respostas começam a ficar mais monossilábicas. O ideal é que não chegue nesse ponto. O ideal é que quando a conversa flui, ela naturalmente acaba natural. Mas às vezes dá uma desandadinha assim. Então é esse sentimento de não insistir, né? Eu acho que é muito sério. De não insistir. Então, porque a gente fala aqui, ó, a mudança quase imperceptível de assuntos na conversa fluida. Então a conversa, quando ela flui, naturalmente vai se mudando o tema, naturalmente a conversa vai, ela vai, é como se fosse Às vezes você vai falando de temas os mais diversos e você não sente essa mudança, ela vai naturalmente. Então é uma conversa que ela está indo mais positiva. Tá? E aí ela naturalmente, mas tem a hora de acabar, né? Esse timing é muito sério, para a gente ficar atento. Adriana? Sim. Página 14, Laboratoriologia. Voltando aí, você acabou de afirmar que 2 anos almoçando com a mesma pessoa, ali você todos os dias sempre tem uma conversa interessante, e você ampliar para a gente, o capital de informações, de posições que você pode ampliando todo dia, né? Mesmo que a conversa seja todo dia, mas não é uma conversa do mesmo dia. Não é a mesma conversa. Amplia. E aí depende da circunstância, né? Por exemplo, aqui na Cognópolis é muito fácil, porque sempre tem um assunto novo em voga, né? Então, é fácil a gente sempre ter um assunto diferente. No caso que eu falei do exemplo, no caso da residência, a gente estava as duas fazendo residência. Então, era psicologia, a gente atendia, fazia um monte de coisa o tempo todo, estudava. Então, sempre tinha assunto. Né, também. Então, sempre... E aí, os conteúdos dos assuntos, a gente busca colocar aqui na numerologia. Ah lá, ó. Às vezes é comunicação de informações e ocorrências. Né? Uma coisa simples. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, você põe em dia a pessoa. Ou o intercâmbio de experiências e casuísticas. Então, às vezes você teve um caso, você viu alguma coisa, e você, às vezes, está trocando, né? Somatório de ideias e conhecimentos. Então, vocês às vezes já teve uma ideia sobre... Às vezes trocam eu estou pensando em escrever sobre isso, eu estou pensando sobre aquilo.
No caso dessa colega que eu estou falando, a gente chegou a escrever vários artigos juntos, tem mais de 4. Tá? Aqui fica bem claro que a vida, mesmo no dia a dia, ela é um laboratório. Nós estamos sempre ampliando esse laboratório. Exatamente. A vida é um laboratório. E a gente tem essa visão que a vida é um laboratório, toda a experiência, aí eu falo lá no Garimpagem isso, né? Que no Garimpagem intelectual, a gente pensar que cada pessoa ela é uma fonte cognitiva. Ela é uma fonte de conhecimento. Então, só isso já é um motivador para a conversa. Porque aquela pessoa ela vai ter alguma coisa para te dar de informação positiva, ou para trocar. Então, você é uma fonte cognitiva e a pessoa também é. Tem até o verbete fonte cognitiva também, né? Que existe lá na enciclopédia. Obrigado. Adri? Sim. Oi. Peraí, página 15. Gostei muito do teu penúltimo trinômio, lá embaixo. Começa de baixo para cima, na terceira linha. Qual? É observação atenta. Escuta técnica, olho clínico. Isso, eu gostei do olho clínico. Que esse olho clínico a gente só desenvolve mesmo nas experiência, né? Interações. E por mais que tenha aqui esses livros, que tem as fórmulas, né? Que às vezes tem até umas coisas meio assim, padronizadas demais, né? Mas a questão aprende-se fazendo também, né? Você lê, mas você conversa, procurar conversar mais, né? Eu acho que isso a gente vai melhorando. Uhum. E lembrando que a gente faz a questão de colocar também, que antes na patologia, na antepenúltima linha, né? O autodiscernimento quanto aos limites da perda de tempo e da fuga das obrigações pessoais. Senão também você fica só conversando e o tempo vai, o tempo voa, né? Sim. Então, e a conversa revigorante que a gente está colocando, ela pode ser de minutos. Rapidinho, não é? Você não precisa. A mais rara, como a gente coloca na exemplologia, é aquela de horas. Então, eu acho que isso aí é raro. Você conseguir manter uma conversa de horas em alto nível, altamente produtiva. Isso não é uma coisa que acontece todo dia. Agora, uma conversa revigorante de 5 minutos, de 10 minutos, você pode ter aquela conversa, você vai sair bem, acabou. Não precisa ficar horas, né? Porque senão cai naquela outro vício do papo vazio. Aí você fica batendo papo, e o tempo urge, né? A gente tem muita coisa para fazer. Agora, nessa conversa que você trouxe de horas, a afinidade ajuda muito, porque a afinidade vai construindo, né? Mas aí é bem mais raro. Você ficar horas, isso aí... mais difícil. Sem cair sem escorregar. Uhum. Agora, só uma perguntinha para o professor Valdo, aproveitando. Obrigada, Adri. Professor Valdo, aqui na página 30, por favor, em argumentação, eu gostaria que o senhor diferenciasse o item 6 e o 7, por favor. Motricidade e sensibilidade. O caso todo é o seguinte, existe o Coronel de Rochard, no século XIX, fez 2 livros sobre isso. Escreveu muito sobre motricidade e sensibilidade. A motricidade, essa reverberação, é da força presencial da consciência, mas do ponto de vista de atos motores, da psicomotricidade. Agora, a sensibilidade é o aumento da sensibilidade. Isso aí entra o processo do psicossoma, entra o problema da lucidez da pessoa, do discernimento dela, tudo é a reverberação também fenomênica. Agora, tem aí o processo de motricidade e sensibilidade, que eu andou estudando isso no século XIX, do ponto de vista das manifestações do sensitivo. Tá. Isso entra em ectoplasmia no meio. Nós poderíamos dizer que a sensibilidade, então, ela abrangeria de uma certa forma o item 6, a motricidade? Sim, porque vai junto? Tipo, sensibilidade é diferente da motricidade, no caso. Desde o século XIX ele provou isso. Os livros tem lá embaixo. Sabe? Chama exteriorização da motricidade, exteriorização da sensibilidade. Tem até livros diferentes. Agora aqui, a verbetógrafa Adriana. Seu verbete pode ser utilizado perfeitamente no contexto pedagógico educacional, impulsionando debates sadios em sala de aula e auxiliar nos assuntos curriculares quanto à cosmocidadania. Você tem alguma observação quanto ao comentário? Estou certo nessa análise? Trabalho com alunos e seu verbete abriu um leque amplo para a sala de aula. Eu acho que é uma boa ideia, sim, até para você ajudar as pessoas a aprenderem a conversar.
a conversar de forma útil, de ter assunto. Você pode propor assuntos para eles debaterem entre eles. Eu acho muito bom. A ideia é ótima. Agora, na parafatologia, página 14, terceira linha de baixo para cima. Poderia aprofundar a mensagem amparadora transmitida inconscientemente pelo interlocutor? Isso é um fato que pode acontecer, né? Um parafato que pode acontecer. Que às vezes, quando você está conversando com alguém, aquela pessoa vai te passar uma informação que é o que você está precisando naquele momento. Às vezes é uma ideia, até um feedback, às vezes que você está pensando, vou escrever sobre determinado assunto. Alguém fala exatamente aquele assunto. Então, são sinais que muitas vezes você pode interpretar, dependendo do processo energético que você sente na hora e tudo, como uma mensagem que essa pessoa está passando para você e que na maioria das vezes ela não se dá conta. A maioria das vezes ela simplesmente vem uma ideia, ela fala e ela não está dando conta que ela está sendo um intermediário, está sendo inspirado naquela colocação, naquele comentário. Então é bom para ficar atento a isso também. No dicionário, página 30, taxologia, item 7, exteriorização da sensibilidade. Poderia expandir sobre a neo-reverberação da forma holopensênica antiga na vida humana atual? Sim, o problema todo é o seguinte: essa reverberação ela ocorre mais no problema da pessoa ter autoconfiança e ela ampliar a força presencial dentro do holopensene que ela está tendo agora na nova vida. Como ela já conhece ali o ambiente, aquilo potencializa a possibilidade de manifestação dela. Isso aí é que a pessoa tem que ver de acordo com aquilo que ela percebe nas reações íntimas e também as consequências disso nas ações do dia. Então, uma coisa muito séria que seria era a pessoa ver, tem certo lugar que a pessoa se sente bem, e ela trabalha melhor, e os resultados dos seus esforços são maiores. Se de ver se ali não tem vamos dizer assim, um holopensene da forma antiga que a pessoa já vivenciou ali. Professor, vocês falam muito de julgar e exteriorizar as energias. Como posso fazer isso numa roda de pessoas, mesmo conversando com alguém? Olha, você pode exteriorizar energia em qualquer lugar. Agora, é preciso ter algum traquejo nessas coisas quando você vai mexer com os outros. Senão, o assediador do seu interlocutor vem em cima de você, se às vezes não está preparado para isso. Em matéria de parapsiquismo grande, mais avançado, só Depobanca quem tem competência. Não pode ser qualquer um que entra senão, porque senão ele evoca assediador, em cima dele eles vão tirar o desaforo, tirar vantagem, vão reclamar, etc. Tal. Então você às vezes a sua intenção é boa, mas está faltando às vezes servimento. Só boa intenção e boa vontade só não resolve. Então, por exemplo, você pode fazer isso. Uma pessoa boa para fazer isso é aquela que já consegue fazer encapsulamento consigo mesma e com outras pessoas. Essa pode trabalhar na maioria dos holopensenos, que ela sai bem. Porque qualquer coisa se encapsula. E ela fica com defesa refratária ao processo dos assediadores ou mega assediadores. O assédio desaparece no caso. Não tem jeito de ir em cima dela. Então, isso aí é um problema mais de competência pessoal. A pessoa tem que estudar bem. Agora, não deve abusar, chegar em qualquer lugar e achar que é o dono da cocada preta, nem sempre é. Então, é bom pensar nisso. Mas qualquer um que exteriorizar a energia com boa intenção, está ajudando os outros. Se ele vê o resultado daquilo, o retorno daquilo, o que é que dá como fruto. Se a energia é boa, sempre ajuda todo mundo. Pensa nisso. Adriana, aqui no B, na página 15, o trinômio boa cognição, boa memória e bom diálogo. Às vezes a boa cognição e a diferença cognitiva entre as pessoas que estão conversando causa um gap ali na comunicação. Como fazer uma conversa revigorante com, vamos dizer, níveis cognitivos diferentes? Aí entra a questão, o que a gente quis colocar aqui, né? É que justamente a pessoa de bom diálogo, geralmente ela tem bom conhecimento e tem uma boa memória, tá? Agora, você está falando quando tem gaps cognitivos, né? Aí depende do assunto que você vai colocar. Se você é a que sabe mais, a que tem mais conhecimento, você pode adequar a sua linguagem
para aquele caso. Então, depende, se a conversa é positiva, às vezes você vai conversar no nível daquela pessoa. Agora, o fato de você conversar no nível, às vezes, não precisa cuidar com as palavras, isso não quer dizer que você vai baixar o nível do que você vai falar. Entenda bem. Você pode falar as mesmas coisas, como a gente chegou a falar antes aqui com o colega, né? Você pode falar ter toda uma fala evolutiva, embasada em princípios conscienciológicos, sem falar neologismo nenhum. Então, aí depende da sua adequação na hora de conversar. Então, você pode falar, e essa conversa revigorante, não necessariamente ela vai ter só conteúdos altamente evolutivos. Você pode ser uma conversa simples, uma conversa de um papo corriqueiro, uma troca de impressões. Mas a questão é a forma que isso é feito, é a forma cosmoética que isso é colocado. Que daí vale também ao contrário, né? Então, a sua conversa com uma pessoa que tem um nível intelectual bem mais alto, mas que mesmo assim o teor da conversa não está positivo, né? Exatamente. Então, não é nem aí, tem que ver a qualidade do conhecimento que está sendo trocado. Isso que é o mais sério. Professor Valdo, aqui em cima, dicionário. Aqui. Eu vejo no jornal muitas matérias sobre o nazismo. Daí eu penso assim, toda hora alguém bota alguma coisa, faz algum comentário no jornal sobre nazismo. E o que eu fiquei pensando isso contribui para uma reverberação negativa ou há uma maneira de se comentar fatos passados? Às vezes é um amparador que está fazendo você estudar o assunto, para ajudar. Então o que eu leio diz respeito a mim, né? Pois é. Mas eu faço cosmograma de uma montanha de mas jornal. eu te conheço, sei que você não é nazista. Então não tem nada. Agora, você tem que notar que revérbero é uma coisa muito séria. Eu mesmo falo aqui, rebote, reflexo, repercussão, ricochete, ressonância, tudo é revérbero. Não, o que eu estava pensando era muito no meu caso. Estava pensando assim, a escolha de escrever sobre um tema que foi muito impactante para a humanidade, repetir sempre de tempos em tempos esses assuntos. Isso não aumenta uma reverberação de uma coisa negativa? Não, é preciso te falar muito sobre o nazismo para isso não acontecer de novo. Os campos de concentrações e também o sacrifício do Holocausto, 6 milhões de judeus, isso não é brincadeira. Não é só Nunca isso. aconteceu tanta coisa ruim como na Segunda Guerra. Uhum. Entende? Mas e é preciso te falar isso. Depois da Segunda Guerra, não inventaram agora mulher-bomba, homem-bomba, gestante-bomba, menino-bomba, você quer coisa também. Isso não tinha na Segunda Guerra. Caso, assim, já pensou, na Segunda Guerra, se soubessem disso, teria usado também. É porque agora tem os neonazistas, né? Pois Eles são inspirados em tanta divulgação. É preciso esclarecer isso para acabar com esses neonazistas. Uhum. Isso tudo é nazista, renascido. Eu imaginei que isso alimentasse a baratrosfera, entendeu? Sai lá no Globo. Não, mas a gente tem que falar na baratrosfera. Quando você faz, você não está alimentando. Se a sua intenção é boa, não está. Você está esclarecendo. Se fosse assim, eu não ia falar mais nada de baratrosfera. Não, isso é besteira. O senhor tem um não nível é por aí, para falar. Tem que falar, esclarecer. É o jeito. Não tem saída, não. Uhum. Tem que clarear isso aí bem. O povo tem memória curta, lembre-se disso. Uhum. É necessário bater na tecla para lembrar. Nazismo é uma coisa terrível. Outra coisa, tem nazista aqui em Curitiba. Uhum. Neonazista. Uhum. Já pegaram os caras. Outra coisa, esse povo é tudo Nós com os réus. recebemos um visitante. Nós temos que falar para ajudar com os réus, dar um jeito de eles acudirem, se despertarem. Dá um jeito. Professora Adriana, na página 15, aqui no B, voltando ali à polinomiologia. O terceiro polinômio assistencial, observar, interpretar, ponderar, intervir. Eu pergunto o seguinte, além da competência pessoal e da cosmoética, o que mais devemos considerar nesse momento da intervenção, no momento de intervir? Isso aí é muito delicado. Na hora que você vai fazer um esclarecimento mais sério, você tem que ver, aí tem aquele outro polinômio, eu acho que ele está aqui, não, ele não está aqui. Tem, olha, logo depois, o cenário correto, o tempo preciso, a atuação competente e a mensagem relevante.
Então é interessante você observar muito bem o contexto, onde você está, que contexto é esse? É um contexto adequado? Pensa que a intervenção é uma cirurgia. Então, quando vai se fazer uma cirurgia física no corpo, existe um centro cirúrgico, que está todo asséptico, tem uma série de cuidados que são feitos. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Obviamente, tem aquela intervenção que é levinha, né, que você vai tirar aqui uma unha encravada, e tem a intervenção que você vai fazer uma cirurgia cardíaca. Então, a questão é, primeiro você mensurar o nível da sua intervenção, e depois você vê, é o momento certo? A pessoa está preparada para isso? As energias são positivas? Eu estou bem? Ou eu estou alterado emocionalmente? Se estiver alterado emocionalmente, para ali. Já, tudo que você falar já está mascarado, já está poluído. Eu estou bem? Eu estou calmo? Então tá. Tem amparador aqui? Como é que estão minhas energias? Já trabalhei minhas energias? Então, é uma série de fatores que você vai fazer para você chegar na hora e fazer a atuação. Beleza, muito a bom. conversa revitalizadora é um tipo de TARES ideal durante a consciencioterapia? Fui com Sincobá em 2010 e a conversa que tivemos foi muito revitalizadora para alguns e pouco revitalizadora para outros. Poderia comentar? Olha, aí tem que ver como é que é a situação. Porque o que a gente está falando aqui da conversa revigorante, você falou a questão de consciencioterapia e tudo. Num processo de consciencobaia, num processo de consciencioterapia, não é uma interlocução informal. Ali existe todo um trabalho, é diferente, é outra coisa. Se houve consciencobaia e não foi revitalizadora para outros, tem alguma coisa nessa cobaia. Se de ver ele, né? O que aconteceu? Como é que era ele lá? O que ele tinha? Tinha algum trafar brabo? O que houve? O que pegou, né? Porque o que a gente está falando dessa conversa que a gente está colocando aqui, a gente está frisando, colocando aqui o holofote, nessa conversa que é informal, que é do dia a dia, que é uma conversa aparentemente despretensiosa. E que ela pode ser positiva, dependendo do nível, pode ser até um nível mais baixo, ou pode ser um nível altamente profundo de conteúdo. Isso não estamos entrando nesse juízo de valor. Mas o que a gente está situando é a relevância disso. Então, quando você está falando de uma entrevista formal ou de uma situação formal, já é outra coisa. Concordo que existem as revigorantes e as não revigorantes. Aí tem que estudar tudo isso que está sendo falado, né? O que foi, se pegou em quem, como é que foi a situação. Adriano, aqui é Adélio. A conversa revigorante, pelo contexto que você coloca aqui, o objetivo dela é aproveitar ao máximo essa interlocução, é isso? Aproveitar ao máximo o ambiente interassistencial, o campo gerado, a todo momento, a toda hora, que você interagir com alguém. É aproveitar as companhias, né? É aproveitar as companhias que você tem. Então, na hora que você se abre para conversar, e como a gente falou antes, não precisa ser uma conversa de 5 horas, às vezes é 10 minutos. Então, é aquela conversa que você, às vezes, está aproveitando as companhias, está tendo uma troca de ideias, uma troca de uma série de situações. Agora, eu deixaria fazer uma pergunta para vocês. Devido ao processo da insistência, nós estamos fazendo a mini tertúlia. Vocês acham que as conversas têm sido revigorantes? Você sabe se vale a pena seguir? Interessante que negócio é isso. Agora, é uma vergonha a hora que eu falar com 55 pessoas e chego aqui no primeira hora só tinha 15. Quer dizer, a conversa está sendo muito revigorante demais? Eu não sei bem o que está se passando. Mas que é interessante a gente cogitar isso. Professora, ela tem essa característica de ser informal, de certa forma, ali, né? Não é formalizada como é aqui na tertúlia. Não, o problema todo lá é que lá é tete a tete, é mais de perto. Entende? O negócio todo é esse, que está tudo juntinho. E outra coisa, muita gente aqui ficou viciada, lá está no Salão Verde, é lá que a gente fazia tertúlia durante muitos anos. Então a turma está com nostalgia, saudade. Eu acho. Todas as pessoas que nos relacionamos no nosso dia a dia e no ambiente de trabalho já fizeram parte da nossa paraprocedência? Essa lógica é infalível ou é possível que estejamos inseridos em grupos que nunca tivemos contato? Não, ela é infalível. Você quer falar mais? É com você. O professor Valdo fala é que a gente nunca vê uma pessoa
pela primeira vez. Então, algum contato a gente já teve, seja na paraprocedência, ou seja em outra vida, alguma vida passada. Então, isso varia muito. Mas que é muito difícil a gente ver alguém pela primeira vez. Geralmente, a gente está vendo porque já é um reencontro. Vi bastante o binômio diálogo-desinibição no livro Manual da Dupla Evolutiva. Como esse binômio se encaixa na conversa revigorante fora da dupla evolutiva? É a mesma coisa, é o diálogo e desinibição. Quanto mais confiança, amizade você tem com alguém, mais você vai ter desinibição para conversar com ela. Então, eu acho que ele também se encaixa. A dupla serve também. como uma pinguela, uma ponte para perfeito. o universalismo maior. Né? Perfeito. A dupla é o grande laboratório, né? Que você vai ter aquela pessoa que você vai conviver muitos anos juntos, o tempo todo, e você manter essas conversas revigorantes, manter a conversa para cima, manter o astral para cima na conversa, é um desafio. E é justamente o que a gente coloca na frase enfática, né? Eu vejo que a base da manutenção da dupla evolutiva é as conversas revigorantes. Porque ninguém sustenta nenhum relacionamento muito tempo se só tem conversa fatigante. Impossível, né? Então, aí só se for muito masoquista, né? Ambos. Então, ó, a conversa revigorante que a gente fala, rotineira, promove o bem-estar interconsciencial, tendo relevante papel na criação, fortalecimento e longevidade. Não só dos laços de amizade, mas também do duplismo evolutivo. Então, na dupla é fundamental a questão da conversa revigorante também. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Valdo, pode ser você. Bom, primeiramente, um prazer estar de novo aqui no Tertuliário, depois de 2 anos. Você é bem-vindo. Nós já conversamos sobre a minha filha de novo, hein? Argentina. Interessante um verbete, a neossinapsologia. Isso me interessa bastante. Aqui está falando, formação de neossinapses nas conversas revigorantes intelectuais. Um esclarecimento. Faz favor, esclarece lá o meu chefe. Olha só, é que se você tem uma conversa revigorante do ponto de vista mais intelectual, você pode conversar muitas coisas inéditas. Você vai entrar em assuntos que nunca você, às vezes, abordou. Vai ver perspectivas, às vezes, da realidade que você ainda não tinha, não entrevistas ainda. Então, essa originalidade dessa conversa que pode chegar a um nível, que você vai formando novas sinapses sobre aquele determinado tema. Coisas que estavam até aquele momento, estavam impensadas. Então, isso que a gente queria colocar desse potencial da conversa revigorante, de te dar novas ideias. Ela vai criar novas perspectivas, vai mudar a sua maneira de ver o mundo, a nova mundo de evidência. Então, elas têm, não é todas, mas há o potencial para isso ocorrer. Bom, eu entendo, novas ideias sim, mas eu vou assim ao ponto mais, digamos, neurobiológico. Aqui fala neossinapses, né? Essa neossinapse formam novas sinapses? Pode formar? Sim, olha só, se eu coloco uma nova ideia, essa nova ideia, para ela chegar no meu cérebro, ela vai construir novas redes sinápticas dessa nova ideia que surgiu. Ela vai chegar no meu cérebro e ela vai fazer toda nova novas ideia etapas. É um anel sináptico na sua cachola. É uma nova Esse conexão. aqui é complicado. Tá bem, obrigado. Vamos trabalhar, né? Arranjar bastante neo-verpom. A verdade relativa de ponta nova. Isso aí é que interessa. Né? É muito sério. Ultimamente eu tenho falado alguma coisa para a turma, não é isso? Tem algumas aí, alguns estimulantes, não é isso? Pois é, tem várias aí. Né? Tem umas que quando a gente falou a primeira vez, isso aí eu nunca pensei e tal, como é que é? Neoverpom.
Adriano, não consegui pegar o verbete, não sei se você toca num ponto aí no verbete, que é o seguinte: muitas vezes existe a conversa inicial que ela não é revigorante. Mas essa conversa inicial, ela pode criar o rapport para uma segunda conversa revigorante, né? Você já percebeu alguma coisa nesse sentido? Pode sim. Eu não tinha pensado, mas ela tem coerência, sim. Porque primeiro, você pode, uma conversa começar banal e você, aí que a gente fala aqui no Coloquiologia, você traz à baila um tema evolutivo. Você propõe com conversas, assuntos, temas que sejam mais produtivos. Então, com isso, você está qualificando a situação. Agora, o que você está colocando também é que essa conversa, é uma conversa prévia que fez um rapport para ter uma outra revigorante depois também. Eu acho... Sim. Entendi. Há uma retratação. Sim, sim. Aí é um must, né? Porque você conseguiu, então, de uma situação negativa, você transmutar essa para uma situação positiva. Você trouxe algum livro sobre esse assunto? É bom você falar no livro. Livros que eu já coloquei aqui, do Nunca Almoce Sozinho, das relações interpessoais e da arte da conversa e do convívio. Então, ele tem várias dicas, né, sobre como você se portar e você melhorar a habilidade de conversa, né? E os assuntos, os temas, a gente também tinha começado a falar em numerologia, a gente não terminou, que são o que pode surgir dentro da questão da conversa. Então, por exemplo, a gente falou somatório de ideias e conhecimentos, teve a questão da neossinapse. Às vezes é só um consenso de impressões e interpretações. Pode ser uma combinação simplesmente de energia e afeto, aquela questão afetiva. Você tem uma troca com aquela pessoa e aí entra a questão, às vezes, de criar um vínculo, né, como foi também colocado. Então, a partir a conversa revigorante, ela tem um fator importante na criação de vínculos, na criação de amizades. Então, às vezes, você nunca teve a oportunidade de conversar com alguém, e às vezes você é alocado para fazer uma tarefa daquela rápida com a pessoa, e você começa a conversar e de repente você começa a achar uma série de afinidades, e ali pode ser o começo até de outras, o início de outras conversas, porque você começa a ter uma boa impressão daquela pessoa, então vou conversar mais com ela. E a troca de confidências e desabafos, às vezes é importante também aquele momento de você desabafar. E a construção de vínculos e simpatias, que entra no que a gente falou depois. Então, isso que o Felipe falou é muito sério, né? Então, às vezes, teve uma conversa que ela não foi muito redonda, e a oportunidade de você, às vezes, procurar a pessoa e arrumar e retratar e mudar aquela má impressão que ficou, era importante também. Porque aí você limpa, né? Então, entra a questão da cosmoética, né? Aquilo que o professor Valdo conta, né? Se você teve uma briga em algum local e você criou um rastro energético, o ideal é você ir lá e buscar limpar esse rastro. Então, se houve um rastro energético negativo com alguém, se você tem a oportunidade de limpar esse rastro, sempre é muito positivo. Eu quero comentar uma coisa que eu estou experienciando e acho que pode acontecer com outros professores também. Eu, às vezes, tenho a mesma disciplina em várias turmas. E algumas eu tenho dificuldade em ter um papo revigorante, a coisa não flui tanto, e em outras a coisa flui muito bem. Então, eu estou tentando mapear o que ou por que eu estou com mais disposição, até de reverter um quadro, às vezes, negativo que acontece, que você está ali como exemplo, como a referência, ou o mais maduro do grupo, ou o mais sadio em alguns aspectos, né? Ou com mais conhecimento em uma área. Como é que você reverte isso e não deixa cair o padrão de lucidez, de assistência, de encaminhamento que é necessário se fazer em todos os ambientes, né? Em especial nesse em que você é a voz que está ali chamando para esse padrão.
Então, assim, como é que às vezes assim, falta, pelo menos para mim, ainda um padrão de homeostasia, ou de desassimilação, ou de estorvo mesmo, para poder suportar o grau e chamar para uma melhoria de todo um ambiente, ou se é o próprio ambiente. Então, eu estou exatamente num momento de pesquisa, que alguns ambientes, às vezes assim, um alojamento foi transformado em sala de aula. O quanto que aquilo, às vezes, não tem um holopensene de estudo, ou um grupo de pessoas, como é que ela pode melhorar ou piorar um determinado ambiente. Então, nós estamos também tentando remanejar algumas pessoas que têm um padrão de puxar e ancorar para baixo determinadas turmas e reverter alguns quadros de melhoria de aspectos, né, energéticos do aprendizado. Então, assim, como é que essas coisas todas estão no meio do nosso trabalho, né? Não, eu acho que é isso aí mesmo, é ver a questão do holopensene da turma, né, também. Eu acho que está fazendo a pesquisa correta, está vendo as várias variáveis, porque eu também já dei aula e tinha turma que era o mesmo ambiente, tinha turma que tudo fluía e tem turma que o negócio não vai. Então, aí você tem que ver que tem aquele holopensene, tem uma série de coisas que você vai ter que estudar em você, primeiro no holopensene da turma e depois em você em relação àquela turma e tentar minimizar a situação. Porque a lei da empatia é um fato. Mas aí como é que você vai fazer para minimizar isso, para criar empatia, para você conseguir fazer o seu trabalho? Eu acho que é o caminho que você está fazendo esse mesmo, é pesquisando e descobrindo. E o meu local de menor resistência também, como é que eu vou trabalhar isso? Então, por exemplo, a palavra nazista, que para a Gisele sempre chama, as matérias sempre chamam, eu tenho alguma coisa que aquela letra, por um fator de senha produzida, apareceu para mim. Então, agora, todas as vezes que eu associo aquela palavra do nazismo, eu tento e me coloquei como tarefa entrar em estado vibracional e energizar da melhor maneira possível todas aquelas consciências que estão tentando sair desse padrão. Então, essa senha, para mim, ela apareceu como um fator de possibilidade de estar vincando um processo de assistência, e não o contrário. Né, de eu pensar, nossa, que coisa chata, por que apareceu essa palavra agora aqui para mim? Né? Então, ela vem com esse traço agora. Nós vamos abrir um parênteses, então. Pessoal, a gente pede para desligar os celulares, por favor, e não teclar durante o experimento. Obrigado.
Então, como é que você está? Está muito bem agora. Eu calmei com o tempo e depois eu senti mais coisa na cabeça aqui. Mas além disso, não muito mais. Mas tranquilo. Está passando bem agora? Está bem? E como é que foi, Magali? Eu estava com bastante sono, porque eu dormi pouco. E quando eu sentei ali, já começou a vir um fluxo forte de energia. O campo gelou, comecei a ficar tremendo, assim, estava frio. Quer mesmo. dizer que você não veio preparada para a mega euforização. Eu pensei lá fora que eu não vá hoje. Ainda pensei, espero não ir para a mega euforização hoje. Quer dizer, porque eu estou com sono. Tá eu estava com sono. Te puxaram a assim, orelha dessa vez, hein? Mas eu acho que eu senti que eu ia, porque eu pensei umas 2 vezes, ainda falei, nossa, eu assinei normalmente, né? Assinei. Mas é sério isso aí. Ela é exceção, porque geralmente não é assim, todo mundo pensa que vem. Ela não. É que eu estava com sono, eu queria aproveitar, né? Vir aqui para... Não, se você estava por motivo cosmoético, tudo bem. Se ela ficou sem dormir, porque estava trabalhando muito, tudo ok. Tudo bem. Você está perdoada, né? Então tá. Mas aí ali, realmente, o trabalho foi intenso. E quando eu cheguei aqui, eu já estava bem mais tranquila, assim, solto. O que eu senti foi expandir as energias do lado. Eu senti um relaxamento grande na perna, assim, como ficasse mole, né? Um grande relaxamento. Aí expandiu as minhas energias e vibração pelo corpo mesmo. Uma coisa eu acho que você não sentiu, foi frio, porque com essa blusa dessa, já vira blusa. Ali eu senti muito frio. Não, aqui não. Aqui, aliás, eu vim com frio e aqui começou a ficar normal. A temperatura melhorou. Você está sentindo bem agora? Bem mesmo. Uma grande e a doutora, diferença. como é que foi aí? Sensação de papaína, né? De anestesia mesmo. Tá bem. Senti um fluxo muito grande de energia chegando no frontal chakra. E aí, espontaneamente, começou a circular, fazer aquele circuito fronto corono chakra. Isso foi expandindo, aí desceu pelo corpo todo. Eu percebi vários banhos de energia, foram vários arrepios um atrás do outro. E aí, quando esse fluxo se estabeleceu, de repente, eu tive a intenção, a vontade de exteriorizar para o ambiente todo. E aí, a sensação era que formou um vórtice no tertuliário todo, sabe? Uma roda, tipo um furacão. E essa foi a sensação final que eu tive, de um furacão de energia no tertuliário todo. Então tá, gente. Se precisar, a gente apela para vocês doar energia, tá certo? Muitas graças.
estava bem agitada, demorou um pouco para eu conseguir relaxar, assim. Mesmo com o EV, eu não estava conseguindo me concentrar. E aí eu senti um banhão de energia, assim, aí sossegou tudo, acalmou. E aí eu consegui... aí eu consegui começar a sentir o campo todo e acalmou. E aí no sentindo final... bem agora? Tá bem? Sim, aí no final eu estava desligando já, estava muito bem. E você, como é que foi? Bom, foi bem interessante, porque desde o campo passado, parece que estava abrindo meu ouvido, assim, e entrava na cabeça. Parece que a pele estava, assim, toda arrancada. Você viu a hora que você chegou hoje, vocês chamaram a atenção por causa da energia, vocês entraram com toda a energia então, aqui, todo mundo virou para lá a hora que vocês entraram. E eu bati a porta. Nossa, mas por que eu bati a porta? Não entendi porque eu tinha batido. Nossa. Não, houve a repercussão o riso de vocês lá. E quando a Luísa chega, eu falei, Lu, você vai pra Mega, se prepara. Já vai pensando. Aí, pra mim, eu tive a sensação que foi bem diferente. Parece que foi dividido em 3 horas esse campo aqui. Teve um início inicial, um meio e um final. Parece que trabalhou áreas diferentes. Mas foi bem legal mesmo. Você está sentindo bem aí agora? Agora eu estava até com uma dor de cabeça, dor na nuca, passou tudo. E você, como é que você está? Eu também estou muito bem. O que você achou do campo? Então, eu também senti diferenças, assim, eu senti no começo uma paz tão grande que não tinha um pensamento na minha cabeça. Eu falei, nossa, coisas boas. E depois, mais pro final, uma alegria muito grande, sabe, de estar aqui, das pessoas. Era como se eu quisesse todo mundo sentisse isso também. Então você está sentindo bem, né? Muito bem. Bom. Qualquer coisa a gente apela para vocês para esterilizar a energia. O dia que precisar, vamos guardar. Muitas graças aí. Valeu. Professor, aqui lá. Sobre o verbete do dicionário, quando é que a consciência começa realmente a ter noção das próprias reverberações, assim? Chega uma hora que a consciência realmente ela consegue... vai ter isso a hora que ela amplia a autolucidez, principalmente do ponto de vista das dimensões. Então é um processo quando ela adquire com um pouco mais de profundidade a teática, a vivência e a prática e a teoria do processo do parapsiquismo. Ela aí vai ver que tudo tem sincronicidade, sinergismo e há, de fato, uma reverberação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente age, daquilo que a gente faz. Isso é um fato. Agora, nós aqui já temos essa noção. É tanto que a turma gosta muito de falar desse verbo reverberar. Sim, porque a gente tem essa noção e tem as suposições, mas digo da pessoa realmente perceber isso. Agora, com o tempo, se a pessoa anota e faz isso que eu vivo insistindo aí, é o registro. Com a acumulação dos fatos, os fatos orientam a pesquisa da pessoa. E isso aí começa a ficar mais claro, mais objetivo. Os detalhes vão surgindo, entende? Aquilo é como se viesse à tona. Então aflora a realidade. E outra coisa, em geral, de uma maneira assim, que não tem jeito de refutar. Fato é fato, a pessoa não vai brigar com isso. É realmente assim como fatos mesmo daí que passa a ser. Tem muito disso. Agora, eu penso que a turma aqui já está entendendo mais o que é a reverberação, do ponto de vista, inclusive, energético, interdimensional e interassistencial. Isso é muito importante. Eu acho que isso tudo é uma vitória, isso é uma façanha, isso é uma conquista. A reverberação nesse sentido. O senhor coloca aqui que são as manifestações, as consequências, né, na realidade, das manifestações conscienciais no cosmos. Até certo ponto a gente pode dizer que o estudo das reverberações seria o estudo da própria pensenidade da consciência? Não, tudo que a gente estuda é estudo da pensenidade, em tese, entende? Mas agora o processo da reverberação é mais o problema da comunicação interassistencial. Pensa nisso.
Comunicação interassistencial. Comunicação interassistencial. É lógico que aí eu pensei na base de tudo. Mas não é só isso, é a intercomunicação que está sendo feita a assistência. E é o caminho da policarmalidade. Que você se comunica perdoando mais, concedendo mais, abrindo mão mais das coisas. Então a fraternidade funciona mais nessa história. Isso aí é muito sério. Então, por exemplo, o problema da conversa revigorante, ela existe na base da reverberação de uma pessoa para outra, ou de uma pessoa para várias outras. Isso é um fato. Então você vai ver que reverberação é tudo aquilo que você pensa, que você sente, que você faz. Tudo tem retorno. Se de ver o quê? Não deve ter revertério. Retorno é uma coisa, revertério é outra. Porque se vem um retorno negativo, é o revertério. Isso não interessa. Tem que vir um retorno positivo, de acréscimo, entende? Cosmoético, evolutivo. Então aí é que é o importante. Está claro? Sim, obrigada. O senhor pode falar um pouquinho sobre o campo de hoje, a diferença dele? O campo de hoje é o seguinte, nós estamos trabalhando aí com um processo da Europa. Então, apareceu um amigo, que é o amigo do Mário, me deu um banho de energia aqui enorme. Eu até passei para ele lá na hora o que era. Nós estávamos conversando um assunto da CIP, dentro do trabalho nosso aí da Conscienciologia. Ele, então, acho que gostou do assunto e falou para eu dizer para o Mário que ele vai dar força para o Mário nos trabalhos que estão sendo encaminhados. Pois é. Agora, ele falou bem claro para falar para você que ele vai te apoiar nesse trabalho todos que estão aí em andamento, seus anteprojetos e projetos, para colocar isso em ação. Quais são as... Viva a CIP! Quais são as características dessa consciência? Eu já falei dele aqui uma vez para você. Explica como é que é. O que é que eu falei? Como é que ele é? Nós fomos em 95 para Portugal. E no primeiro dia que eu fiz TENEPS em Portugal, se apresentou uma equipe de aparadores onde esse se apresentou para mim. E foi muito interessante, a gente trabalhava, a Adriana brincava, poxa, com o aparador do lado, tudo é muito fácil. A Adriana brincava, porque o que acontecia, das sincronicidades que aconteceram, muito, muito significativas. E a Adriana, o tempo todo brincava comigo, né? Com o aparador até eu, com o aparador de tirar cola até eu. Sempre começava isso. E nós voltamos. Quando nós voltamos, o primeiro dia que eu fiz TENEPS aqui no Brasil, eles se despediram. Nós vamos ficar com a equipe que ficou em Portugal. O trabalho é lá. Eles se despediram. E quando houve a inauguração da CIP, numa TENEPS, um deles se apresentou na TENEPS, dizendo que ia trabalhar com a gente na CIP. E ele hoje estava aqui presente. Bacana. Agora, esse que eu vejo, ele é lusitano, ele é português, ele foi português. É gente que conhece as coisas. Enfim, é Patrício do Mário. Mas como? Ora, pois. E por que não? E por que não? Entende? Agora, esses dias, nós tivemos aí os portugueses. É tanto que eu ia cortar meu bigode, eu deixei o bigode português, só porque estavam aí. Esse é o bigode português. Ele é mais cheio. Sabe como é que é? Não, eu vejo que o grande desafio da conversa revigorante é a gente conseguir ter uma conversa revigorante como amparador, né? Então a gente vai ter que trabalhar bastante o parapsiquismo. Não é fácil. A gente chega a colocar aqui na patologia, na última, né, o avanço no parapsiquismo cosmoético, favorecendo as conversações interdimensionais revigorantes. Essas que são as principais. E que a gente ainda é muito jejum, né? A gente precisa ainda trabalhar bastante para... São realmente as conversas que mais interessam, né? Os 4 amigos nossos portugueses foram ontem, né, para Portugal. Eu conversei com eles de manhã, um por um, com calma.
com calma das coisas todas que eles estão fazendo, como é que é. Já tinha gente que já tinha vindo aqui no meio deles e tal. Gente conhecida, já está trabalhando há algum tempo. Então, por isso nós estamos falando. Agora, essa turma está agindo, né? Além fronteiras. E eu não estou falando Paraguai, Argentina, não, é Europa. É além mar. Além mar. Professor, no verbete aqui, no dicionário aqui, o senhor comenta no final lá na cognosciologia, no adendo, a questão de um planeta influenciando no outro, né? Um planeta reverberando no outro. Senhor, nas suas experiências projetivas, existe algum planeta específico que esteja apoiando, de certa forma, a Terra ou não? Eu passei só meio século sob a influência de um outro planeta, KBM. Meu trabalho da pré-maternologia era o planeta dele, que tinha influído com isso. Eu vi outros chegando aí, que era do planeta dele e tal. E só o processo de trabalhar com ele, aquilo não foi fácil. Essa foi em matéria de outro planeta. Nessa minha vida de Valdo, foi a maior experiência interplanetária até o momento que eu tive, assim, braba. Porque foi mais de 50 anos, e junto com ele, no meu pé, não saía do meu pé. O tempo seria isso. Mas, de certa forma, houve essa transferência. O que é duro na pré-maternologia é que não são 9 meses. Ela não significa 9 meses. É meio século, por aí, geralmente, a pré-mãe. Então houve essa transferência de know-how, transferência de conhecimento, transferência... Foi, principalmente do ponto de vista de psicossoma e a manifestação da consciência aqui nesse planeta. Agora, não é fácil, cede tudo. Uma coisa é ficar grávida aí durante 9 meses, outra coisa é você ficar grávida no holossoma e principalmente no psicossoma durante meio século. É tanto que quando ele foi embora, eu passei alguns dias até sair os processos vamos dizer assim, aquela simbiose, os simbiontes do processo dele. Agora, o simbionte maior, que era o maior problema dele, que era o processo de ter a fala no nosso tipo, junto com essa condição. Isso demorou anos até dominar o processo. E foi isso que mudou alguma coisa comigo também. Durante 3 dias, depois já tinha ido embora. Eu já tinha ressomado lá na Finlândia. E durante 3 dias eu fiquei mais calmo. Às vezes falaram para mim para ficar, para me reduzir as manifestações, até aquilo sair. Vocês verem quantas dezenas de anos que eu não fiquei com aquilo. Entende? Isso é para microchip, até um certo ponto. Você está entendendo? Sim. Mas era mais para ele, não para mim. Então, eu olhava muito, uma vez eu mostrei para ele, ele começou a rir, mas ele me deu razão. Que é o trabalho que a Marlene gosta de fazer. A enxertia da orquídea no tronco da árvore. E eu notava direitinho. Aí eu virei para você, você não tem cara de orquídea. Ele começou a rir. Você está entendendo? Que era uma enxertia no meu processo holossomático. Entende? O planeta dele tinha alguma afinidade maior com o nosso e por isso acabou ele vindo para cá? Não, tinha afinidade em matéria de termos de tecnologia até um certo ponto, porque ele se julgava uma espécie assim de engenheiro de Furnas. Esse era o nível dele. Nisso aí, ele batia com as coisas. Agora, isso é interessante a gente pensar, porque o problema todo é de assistência, né? Ele era assistencial. Agora, era muito bom de papo, quer dizer, ele nessa questão de conversa revigorante, ele era bom, entende? Ele tinha força presencial, isso então influiu muito. Foi o que deu certo. Eu vou ver o resultado disso quando eu dessomar. Eu tenho muita coisa para ver. Vamos examinar como é que foi. E aí a gente vai ver também como é que ele está lá, né? O que deu. Nesta conexão interplanetária, existe mais algum planeta, assim, ou isso aí? Não, tem uma porção que influi, né? Agora, quem influi mais em matéria planetária são os serenões, que eles vêm de outro planeta, às vezes para mostrar as coisas que precisam ser feitas. Agora, na Reurbex, tem vários desses.
Porque, na verdade, não tem nenhum de nós, assim, que já são pré-serenões, que já praticamos a TENEPS, que tenha nascido nesse planeta, né? A nossa geração já vem de muito lugar. Então, nós somos herados, elders nessa história. Isso aí também é importante. Então, tem relação com o planeta. Todo mundo aqui é interplanetário. Essa todo mundo é extraterrestre. Essa reverberação a é nossa automática. turma toda é extraterrestre. Tem ninguém daqui. Agora, tem vários diversos planetas. Eu não penso que seja um só, não. Roda um. Gente, então eu espero agora mais os outros 1000 da sua parte, verbetes, tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 91 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 13 perguntas online. Os recados de hoje: o Djalma sobre a jornada de conscienciometrologia, a Fabiana sobre o congresso da Invexis, o Arthur sobre a dinâmica das crianças, a Josiele sobre o conselho dos 500 e a Marilene sobre o curso Energometria. E agora o Fernando sobre o programa Amigos. Olá, boa tarde a todos. Lembrando que no final do mês nós teremos o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Vamos brindar aí os amigos com livros e cursos. E solicitando aí ao pessoal que tem assinatura vencida, no mês de abril a maioria das pessoas não renovaram, muita gente deixou de renovar. No mês de maio também são mais de 40 assinaturas, a grande maioria não renovou ainda. Então a gente solicita aqueles que têm tá no seu plano, na sua prioridade, fazer a renovação, que o faça até o final do mês aí, para a gente não ter muitas perdas aí financeiras do caixa do programa Amigos. E lembrando que muitos está na sua prioridade já e esquece de fazer a renovação. Então a gente lembra que é muito fácil fazer. Basta ligar na recepção do CAEC, e lá durante todo dia, das 8 às 18 horas, você faz lá em 2, 3 minutos com cartão de crédito. É muito prático fazer a renovação. Nós agradecemos aí o apoio de vocês. Boa tarde. Queria convidar a todos para o debate no domingo sobre conscienciometrologia. Esse debate pode ser presencial na sala de EAD, lá no salão de eventos, e para aqueles que quiserem participar online, pode acessar o site da Conscius, www.conscius.org.br. No domingo, dia 27 de maio, vocês vão encontrar um link direto para poder fazer esse acesso online. Esse debate ele é parte de um conjunto de atividades pré-evento, porque nós já estamos no último mês para a primeira jornada internacional de conscienciometrologia, dias 6, 7 e 8 de julho. Estão todos convidados. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Sinvex gostaria de convidar as consciens e consciex, jovens, adultas, maior idade, todos a participarem do 10º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que estará sendo realizado do dia 15 a 22 de julho, dentro da 8ª semana da Invex. Teremos várias apresentações interessantes, dentre elas o verbete Invexoprofilaxia, o verbete Pandeirologia, que será apresentado e debatido pelo professor Valdo. Teremos também algumas apresentações, o professor Marcelo Pascolini estará falando das metas do inversor aos 30 anos de idade. Teremos também o Tiago André falando dos apoios ao maxiplanejamento pela definição do perfil invexológico pessoal. Importante salientar que a técnica da Invex é uma técnica de aceleração da ProEx, uma otimização evolutiva da vida humana. Será o primeiro congresso no campus de Invexologia e será o primeiro congresso também a chegar à sua 10ª edição. Estaremos também comemorando 20 anos de Greenvex e a evocação do Holopensene do Pandeiro, uma comunidade extrafísica que funcionou até 1985. Aguardamos todos vocês. Compareçam. Boa tarde.
Boa tarde, meu nome é Arthur e gostaria de convidar a todos para a Dinâmica das Crianças no dia 25 de maio, no sábado, às 10 horas. As crianças serão os Epicons. Será aberto a todos os interessados. Espero vocês lá. Obrigado. Boa tarde. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida aos cognopolitas de Foz do Iguaçu, Paraná, e os conselheiros residentes em outras cidades a enviarem assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta da próxima Assembleia do Conselho dos 500, a realizar-se em 24 de junho de 2012, num domingo. Salienta-se que quaisquer assuntos ou temas relacionados com a Cognópolis Foz e que possam repercutir na comunidade cognopolitana são passíveis de serem enviados. Após a avaliação e compilação dos mesmos, comporão a agenda a ser debatida e deliberada no Conselho dos 500. Envie os assuntos para o e-mail contato@c500.org.br até o dia 31 de maio de 2012. Lembramos ainda que nós temos uma caixa de sugestão na saída do tertuliário, onde nós pedimos que vocês façam sugestões de temas para a Assembleia e também sugestão de melhorias da Comissão de Gestão do Conselho dos 500. Essa caixa estará disponível até o dia 31 de maio, portanto vocês têm aí 7 dias para fazer as suas sugestões. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC e a CIP convidam para o curso Energometria, para que vocês possam identificar o seu perfil parapsíquico. Principais tópicos: força presencial, talentos parapsíquicos, atos antiparapsiquismo, parapsiquismo no cotidiano. O professor será Mário Oliveira. Passo a palavra para Mariline. Então, esse curso é sempre requisito e vai acontecer nos próximos dias 26 e 27 de maio, nesse próximo sábado e domingo, iniciando às 15 horas da tarde. As informações e inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Esclarecemos que o curso tem vagas limitadas e só lembrando que começa no sábado à tarde. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Conduta Desarmada. A especialidade é Pacifismologia, de autoria da professora Isilda Frecem. Obrigado pela sua presença e até amanhã.